O Senhor nos amou de uma maneira que nós não sabemos, não podemos nem entender. Nós nem compreendemos, ó Pai, o seu amor. Senhor, te peço que eu possa, Pai, estar abençoando cada um de nós, ó Deus. Senhor, que todos nós, ó Deus, possamos entender o seu amor através do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que nós possamos colocar o nosso coração, ó Deus, em Ti. Porque assim, ó Deus, nós seremos mais do que vencedores, ó Pai. Porque assim nós saberemos conduzir o nosso casamento, o nosso lar, os nossos filhos, ó Deus. Senhor, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nossa dispensa
a cada dia, Senhor, dê sabedoria, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, estar cuidando, Deus, daquilo que te pertence, ó Pai, e que nos pertence, que é a nossa família, Deus. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. Nosso Deus tem solução para tudo em suas mãos. Deus é muito bom. Amém. Amém. Eu vou pedir a vocês que vocês possam orar pela minha vida. Vai fazer 1 ano amanhã que eu fui internada com Covid. 50% do pulmão comprometido, 52% de saturação. Cheguei lá, o médico falou assim, você vai entubar. Eu falei assim, não, doutor, não vou precisar entubar não. Deus é bom. Amém. Mas a gente fica sem fôlego, a gente fica sem ar, cansado. E a gente gosta tanto de louvar o nome do nosso Deus. Vamos continuar orando um pelos outros e pelas nossas famílias. Amém? Amém. Então, nós vamos convidar o pastor Celso, né, para vir aqui. Ele é um palestrante dessa noite. Ele trouxe uma palavra da parte de Deus para nós. Amém. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Né? Ninguém melhor para se apresentar que ele próprio, né? Ó, pastor, agora tá casal de cá também, ó, compondo do lado de cá com o irmão deles, irmão Viviane. Glória a Deus. Pastor, eu coloquei ali, né? Aquilo que o senhor mandou. E fique à vontade para se apresentar para os irmãos. Falar comigo. Eu quero agradecer desde já a Deus em primeiro lugar, né? Por guardar e cuidar de mim e da minha esposa, da minha família, da igreja, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite junto com vocês. Para mim é uma alegria retornar a essa igreja depois de tantos anos, né? Já estive aqui alguns anos atrás e Deus agora me dá a oportunidade novamente de estar aqui com os irmãos. Na primeira vez que eu estive como missionário da Junta de Missões Estaduais em Minas Gerais, fazendo promoção missionária, né? E agora, como pastor da Igreja Batista em Santa Rosa da Serra, trabalhando ali já 1 ano e 5 meses, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Eu sou o Celso da Simone, né? Eu sou o Celso da Simone há 35 anos, e ai de mim se eu esquecer disso, né? Que eu sou dela e que são 35 anos de matrimônio. Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Na caminhada, que não dá para esquecer. Porque se a gente esquecer, a gente vai ser lembrado em algum momento. E o bom é que nós temos essas mulheres maravilhosas ao nosso lado para nos ajudar. Bom, a biografia está ali, né? Realmente uma breve biografia minha, mas eu tenho 58 anos, natural de Mantena, Minas Gerais. As pessoas nunca conhecem Mantena, né? Nunca sabem onde fica. Mas Mantena fica no norte do Vale do Rio Doce, a 140 quilômetros ali de Governador Valadares, tá bom? Então fica mais fácil situar, né? Porque as cidades mineiras sempre é uma perto, do lado da outra, né? Onde é que é Patrocínio? É ali do lado de... Então tem sempre uma cidadezinha próximo da outra, mas está lá, casado com a Simone,
a Simone tem 56 anos, né? Coloquei ali, ousei colocar ali, 56 anos de idade, nós temos 35 anos de casados, temos 2 filhos, a Jéssica, que é casada e já nos deu uma neta, Elis, casada com o Bruno, né? Temos o Rafael Lima, nosso filho, com 31 anos, solteiro, acredito que até o ano que vem, estão se preparando para casar, terminando faculdade agora, preparando para casar no ano que vem. E um filho do coração, que é o Felipe. Felipe é meu sobrinho, mas nós tiramos ele do Rio de Janeiro, né, do meio de em um momento muito complicado na vida dele, tiramos ele do Rio de Janeiro porque ele poderia ter morrido no Rio de Janeiro, e aí tiramos ele, e graças a Deus, eu creio que nem fomos nós que tiramos, mas o Senhor tirou, e o Senhor trouxe para junto dele. Hoje é um servo do Senhor, trabalhando na obra de Deus. Eu sou formado no Seminário Bíblico do Rio de Janeiro, Seminário Bíblico Batista, faltou ali, do Rio de Janeiro. Tenho 19 anos de ministério em Minas Gerais, 6 anos na primeira Igreja Batista em Itanhandu, no sul de Minas, 12 anos como missionário pela Junta de Missões Estaduais, trabalhando na revitalização da segunda Igreja Batista em São Lourenço. Quando eu vim aqui, eu estava lá fazendo esse trabalho de revitalização, e volto a dizer, né, quem nos sustentava lá era essa igreja, junto com as demais igrejas de Minas Gerais e as demais que são parceiras espalhadas por outros estados. Ficamos lá 12 anos, e agora, há 1 ano e meio, então, né, na Igreja Batista ali em Santa Rosa. Esse ministério, irmãos, em Santa Rosa é um grande desafio. Alguns conhecem Santa Rosa, a história de Santa Rosa, outros não. Cabe aí uma outra oportunidade, quem sabe, né? Hoje não, mas é um ministério desafiador. Então nós pedimos a vocês que, quando se lembrarem, né, do pastor Celso, né? Pastor Celso e irmã Simone estiveram aqui conosco, eles precisam das nossas orações lá em Santa Rosa da Serra, para que aquele ministério ele cresça, para que aquele ministério ele fique de pé, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui para poder falar o coração dos irmãos, né? Falar o coração dos irmãos a respeito desse tema, um tema que tem realmente aquecido o meu coração, né? Tem aquecido o meu coração. Os irmãos vão ver ali então, está ali, a gente citou só os nomes, né? Mas ali está a família, da esquerda para a direita lá o Bruno, que é o genro, a filha, o Rafael, a Simone, o pastor Celso, que está ali escondidinho atrás, e o Felipe. Faltou a neta ali, porque ainda não tinha chegado, né? Inclusive a neta chegou em um momento em que eu estava fazendo campanha de missões estaduais, estava no trecho, né? Estava por aí, e ela nascendo lá. Então só pude ver minha neta depois de uns 15 dias que ela tinha nascido. Mas é uma família que tem nos acompanhado, tem estado conosco durante esse tempo de ministério, né? Só tinha essas apresentações, só isso mesmo? Eles devem estar curiosos porque essa festa é o meu aniversário de 50 anos. Isso. Por isso que ela está ali tem até um gorrinho na cabeça lá, um chapeuzinho na cabeça. Estava fazendo 50 anos, né, meu bem? Fazendo 50 anos, prepararam uma festa surpresa para ela. Como ela gosta de coruja, está todo mundo ali vestido de coruja, né? Todo mundo corujando Simone. Mas vamos lá. Hoje nós estamos com esse desafio de falar, né? De falar nesse tema, dentro desse tema, o ideal de Deus para o casal. Já foi apresentado ali. Fiquem tranquilos, tá bom? A gente tem esse tempo. E essas coisas acontecem no ao vivo mesmo. Mas eu gostaria que você já pudesse, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia aí lá em Gênesis, né? O primeiro texto que nós vamos ler é esse, Gênesis no capítulo de número 1. Gênesis, o capítulo é o capítulo de número 1. É fácil de achar, né? Porque é no início da Bíblia. Então, Gênesis, no capítulo de número 1, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28.
Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. E aí você pode acompanhar aí enquanto eu leio aqui na minha tradução, tá bom? Opa, já está lá, eficiência é isso aí, viu? Bom demais. Então está ali para que vocês possam estar acompanhando, né? Caso não tenha a Bíblia, mas eu vou estar lendo. Isso, está lá, o ideal de Deus, né? O ideal de Deus para o casal. Dá para todo mundo ler aí? Dá para todo mundo ler? Então vamos ler juntos então? Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Está cada dia mais escasso a citação, né, do capítulo e dos versículos no final. Isso é coisa do povo que assiste às aulas de EPD, né? Tem escola bíblica na igreja, o povo conhece aquilo ali, sabe aquilo ali, cita no final, né? Como eu ainda sou do tempo antigo, né, dos batistas antigos, a gente cita sempre no final, ali no endereço aonde estão então os versículos. Mas o texto proposto, né, da onde nós extraímos aí então o ideal de Deus para o casal, está aí dentro, gente. Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Esse texto é um texto forte e quando nós paramos para observá-lo, quando nós buscamos nos debruçar sobre esse texto, nós vamos aprender muito com ele, amém? Então guarde aí no seu coração o tema que é o ideal de Deus para o casal. E eu quero pensar com vocês nesta noite sobre o seguinte: tudo tem um começo, amém ou não? Amém. Tudo tem um começo, tudo tem um início, tudo tem um início. Então tudo começa na construção, tudo começa na base desse relacionamento, no relacionamento desse casal. E o que nós percebemos é que se esse relacionamento for forte, o êxito, ou seja, chegar no fim, aí sim nós alcançaremos. Esse êxito, chegar no fim, nós alcançaremos. O ideal de Deus para a vida do casal, ele vai ser encontrado, querido, facilmente você vai encontrar o ideal do casal, ou para o casal, nos princípios que foram estabelecidos pelo Senhor nosso Deus na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar lá, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. E esses princípios que você encontra lá na Bíblia Sagrada, eles vão o quê? Nortear a sua vida inteira. Ele vai conduzir você a viver dentro dos propósitos de Deus. Está vendo? Tudo começa onde? Na base desse relacionamento. Se ele for forte, nós alcançaremos êxito lá no final, porque todos nós queremos chegar lá no final, ou não? Todos nós queremos ir até o fim, todos nós temos lutado para permanecermos casados. Eu creio que cada um de nós tem feito isso. Então, está vendo? O ideal de Deus pode ser facilmente encontrado nos princípios estabelecidos pelo próprio Deus na Bíblia Sagrada, que os conduzirá, né, a viverem para os propósitos de Deus. O ideal, propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus
para as nossas vidas. Deus, ele instituiu o quê? O casamento. Deus instituiu o casamento. Infelizmente, ao longo dos anos, muita coisa tem mudado. Muita coisa tem mudado. E nós concordamos apenas com aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós aceitamos somente aquilo que a Bíblia nos ensina. E o princípio para o casamento está ali, naquele finalzinho. Deus instituiu o casamento hétero e monogâmico. Deus instituiu o casamento hétero e monogâmico. E a gente vai perceber isso aonde? No texto que nós lemos anteriormente, de Gênesis 1, 26 a 28. Ok? Nós entendemos o seguinte, queridos, que o casamento ele não é o fim principal. O casamento não é o fim principal. Não é o fim em si mesmo. Mas o casamento, ele é. Aí guarde isso. Quando nós estamos falando de ideal, eu não poderia deixar de citar isso. Quando nós estamos falando do ideal de Deus para o casamento, nós vamos ver que o casamento não é o fim principal, não é o fim em si mesmo, mas ele é. Guarde isso. Se você não guardar mais nada de toda a minha palestra, guarde isso. Ele é o meio, o casamento, ele é o meio predileto de Deus. É o meio escolhido por Deus, pelo qual o próprio Deus reflete a sua glória. Ou ele é glorificado. Amém. Então, se você não lembrar de mais nada, não se esqueça disso. Tá bom? Não se esqueça disso. Deus instituiu o casamento, mas instituiu um casamento hétero e monogâmico. Fora disso, querido, é anátema, é maldito. Esquece. Se liga somente aqui, naquilo que Deus está falando ao seu coração nesta noite. Não existe outro ideal de Deus para o casamento. É esse o ideal de Deus, que seja um casamento hétero. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o casamento é feito entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. É exatamente para isso que Deus criou o casamento. E ele é monogâmico. É um homem e uma mulher. É exatamente isso que Deus fez. Então, o casamento é o meio predileto de Deus, pelo qual ele reflete a sua glória. Não se esqueça disso. O propósito do casamento é, vamos todos ali? O propósito do casamento é refletir a glória de Deus. Refletir a glória de Deus. Agora, onde nós podemos refletir a glória de Deus? Onde nós vamos refletir a glória de Deus? Está ali, ó. Onde nós vamos refletir a glória de Deus? Em que momentos da vida nós vamos refletir a glória de Deus? Em que momento na vida do casal nós vamos refletir a glória de Deus? Está ali. Primeiro lugar, nas finanças. Segundo lugar, nos conflitos. E ainda mais, no terceiro lugar, no os irmãos falaram relacionamento íntimo tão assim baixinho que eu não sei nem se está muito frio lá na sua casa, como é que a coisa está acontecendo. Mas vamos lá de novo então, mais forte. Tem gente até que tirou a barba hoje. Falou de relacionamento íntimo, acabou de correr e tirou a barba. Mas está lá. O propósito do casamento então é Relacionamento refletir a Glória de Deus. aonde? Nas finanças. Nos conflitos. e No relacionamento oh, glória, na criação dos filhos. Irmãos, ali é que Deus vai refletir a sua glória. Sabe, os irmãos foram muito felizes em escolher, né? Em direcionar, em redirecionar, né? As coisas. Porque o tema era esse mesmo, o tema foi eu que escolhi, mas quando nós redirecionamos, então aí a coisa fluiu muito melhor do que possa imaginar. Então, em primeiro lugar, queridos,
A gente precisa refletir a glória de Deus, né? Aonde? Nas finanças. Nas finanças, nós precisamos refletir a glória de Deus. Não tem como, né, falar de finanças e falar para crente em Cristo Jesus, falar para casais, falar sobre o ideal de Deus, refletir a glória de Deus, se a gente não for buscar primeiro as estatísticas, né? Onde é que a gente vai se basear? Não, eu vou falar sobre finanças na vida do casal, mas qual estatística aí que eu vou usar para que eu possa realmente deixar você certo de que o que eu estou falando é verdadeiro? Então, as estatísticas sobre problemas no relacionamento conjugal por falhar nas finanças. Você acha que é quanto? Vamos aí. Qual é a estatística? Qual é o percentual? Qual é o percentual de problemas no casamento por conta das finanças? Vamos lá. A irmã disse que vai pagar a pizza. Para isso, eu só me lembro do ditado popular que diz que acabou o dinheiro, uma bolsa de gasolina. Oxi! É quase isso, né? É quase isso, é bem parecido. Mas a taxa não é pequena, né, gente? E essa taxa é até uma taxa do IBGE, tá? Eu fui buscar lá porque tem mais credibilidade, mas o IBGE diz que 57% dos casamentos acabam no divórcio por problemas financeiros. Você acha que é pouco? É muita coisa, né? É muita coisa. Então nós precisamos olhar com carinho, né, para uma área que é tão crítica, que é então as finanças na vida do casal. E aí é interessante porque nós aprendemos com Isaías, né? Aprendemos com Isaías no capítulo de número 38, versículo 1. Isaías capítulo 38, no versículo 1, nós vamos observar ali em Isaías o profeta, ele sendo conduzido por Deus para ir até Ezequias e dar uma notícia a Ezequias. E essa notícia, os irmãos acham que era boa ou ruim? Era péssima, né? Era péssima. Não era uma notícia boa, né, irmãos? Era uma notícia muito ruim. Porque o profeta, ele chega para Ezequias e diz o quê? Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque você hoje vai morrer. Porque você hoje vai morrer. E é interessante pensarmos que, embora esse texto, né, o texto e o contexto, faz referência à questão apenas da sucessão ao trono, né? A sucessão ao trono. Alguém ia ter que suceder ele e ele precisava colocar a casa dele em ordem, né? Deixar tudo já pré-estabelecido para quem ia assumir. Mas esse texto também me dá liberdade de caminhar por ele e entender que na vida do casal a casa precisa estar em ordem. A casa precisa estar em ordem, correto? Não pode ser diferente, ok? Porque assim como Ezequias precisava pôr a casa em ordem e tratar de assuntos do reino, assuntos do trono, ele também precisava colocar assuntos domésticos também em ordem. Então por isso eu coloquei essa citação aqui. E nós temos visto, queridos, ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência, seja como casal, seja como ministro, né, seja como pastor, nós temos visto que muitas pessoas, elas não têm um controle, né, um bom controle financeiro. E por não terem esse bom controle financeiro, morre e deixa o outro, né, deixa o outro em uma situação muito ruim, né? Deixa o outro numa situação muito ruim. Camarada não é bom nas finanças,
aí fica mal das pernas, sobrecarrega lá no final quem? A família, né? Porque a família que vai receber de herança o quê? As dívidas. As dívidas. Então a casa, ela precisa estar em ordem, porque senão você vai fazer da sua casa uma bagunça em vida, e mesmo depois de morto você ainda vai ficar produzindo coisa ruim ainda na vida do outro, ok? Mas, aí então pensando nisso, quais os fatores que nos levam então a entender aí essa necessidade de trabalhar bem a questão da finança para não gerar ônus, não gerar problema na vida do casal. Primeiro ali, refletimos a glória de Deus, né, nas finanças. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, vai dizer: pois se alguém não governa bem a sua própria casa, vai governar mais o quê? Correto? Não vai governar nada, nada vai dar certo. Então a base é essa, a base é a casa. Lá em Lucas também, no capítulo 14, versículos 27 a 30, o que diz ali? Vamos todos lá ler? Quando qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos para edificá-lo, para que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombam dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Amém? Irmãos, quantas pessoas vibram com seu sucesso? Bem poucas, não? Bem poucas vibram com seu sucesso. Mas quantas vibram com seu fracasso? São muitas, não são? Então por isso nós devemos tomar o quê? Cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Porque se o nosso casamento fracassar, se a nossa vida como casal fracassar, nós vamos ver que vai ter muita gente rindo, não vai? Vai ter muita gente sorrindo, vai ter muita gente zombando de nós, porque nós não calculamos bem as coisas, porque nós não procuramos ter um cuidado especial na vida, principalmente na vida financeira, e isso nos levou ao quê? À derrocada, nos levou ao fracasso, e o fracasso leva aquela situação que nós estamos vendo ali, olha, de ver claramente o inimigo batendo palma, vibrando com a nossa derrota. Mas que bom que Deus nos alerta a isso, né? Então tem alguns fatores financeiros que contribuem para que o casal não esteja bem, eu quero falar sobre eles aqui com você. Primeiro, quando o parceiro, isso não pode acontecer, quando um parceiro, ele esconde do outro os gastos. E isso acontece muito, né? É um parceiro escondendo do outro os gastos, com compras, né? E aí chega no final do mês a fatura, né? Porque a conta sempre chega ou não? Gente, a conta sempre chega. Você vai lá e compra compra 10 reais, uma compra de 10 reais, uma compra de 15, uma compra de 8, uma compra de 7, de 20, de 30, de 5,50, 1,99. Aí você não vai percebendo, né, que são contas pequenas, mas quando chega no final do mês, filho, a fatura vem e vem pesada. E aí então um cônjuge faz a compra, esconde do outro aquilo que foi feito. Isso pensando em fazer o quê? Pensando em evitar a ADR, né? Pensando em evitar a briga. Mas o que acontece é o inverso, né? O que acontece é o inverso, porque na hora que a fatura chega, é descoberto, né? O rombo lá na fatura, a briga vem do mesmo jeito. E às vezes ainda vem numa intensidade até maior.
porque há uma insatisfação. Então, quando o cônjuge descobre a dívida escondida, gera uma discussão ainda maior. Um outro fator que a gente precisa tomar cuidado, que é um fator motivador de discussões, é a falta de quê? É a falta de consenso, né? É a falta de consenso sobre as responsabilidades de cada um, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade financeira dentro de casa, cada um tem um papel importante dentro de casa, mas nenhum é melhor ou maior do que o outro. Os dois têm que andar juntos, caminhar juntos, ok? Então o que acontece, queridos, que o fator motivador aí, o maior fator motivador de discussões é a falta de consenso, a falta de diálogo. E a falta de diálogo, ela gera sim uma irresponsabilidade quanto aos gastos, o que dificulta manter todos os gastos, né, sob controle. E aí depois, claramente, as discussões, elas virão. E essa irresponsabilidade na comunicação, ela gera o quê no casamento? Ela gera desgaste, ela vai gerando desgaste no casamento, vai minando o casamento, e aí quando você vê, a coisa já está feia, a coisa já virou uma bola de neve, e aí fica difícil para poder consertar, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa irresponsabilidade na comunicação gera desgaste no casamento, proporcionando, querido, cada vez mais brigas. Elas não param, elas são uma sucessão. Os erros levam a essas brigas contínuas. Essa é a palavra. Até mesmo pode acarretar o quê? Afastamento um do outro. Começam as brigas, começa o afastamento. Isso vai gerando então no outro uma sensação de quê? De abandono. Vai gerando no outro essa sensação de abandono. Os casais vão se afastando, vão se abandonando e inevitavelmente isso vai chegando lá no fim ao divórcio. E exatamente isso que nós não queremos. Por isso, a necessidade de pensar, né, na vida do casal realmente dentro do plano de Deus, dentro do ideal de Deus, o ideal de Deus para o casal. Então esses são os fatores financeiros que complicam a vida do casal e pode levar sim um casal ao divórcio, que não é aquilo que nós queremos. Então, para refletirmos a glória de Deus, nós precisamos, queridos, tomar muito conta da nossa finança, pensar bem, né, antes de gastar, quando gastar, como gastar e assumirmos essas responsabilidades. O tema é muito bom e se a gente deixar aqui, a gente vai avançando, porque tem muita coisa dentro dessa área financeira para se falar, mas a gente não quer ficar preso aqui, nós queremos cumprir aquilo para o qual nós vamos aqui fazer. Então, uma segunda área, se nós queremos refletir a glória de Deus, está ali, ó, nos conflitos. E como eu disse, queridos, você vai na Bíblia Sagrada e você vai ter lá todos os princípios bíblicos como resposta para tudo na vida, E na vida do casal, então, no relacionamento do casal não seria diferente. Tiago, ele diz algo muito interessante. Olha o que Tiago diz. Tiago diz que de onde vem o quê? De onde vem as guerras? De onde vem as guerras? E as? Entre vós. Olha, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Olha isso, olha o que Tiago está dizendo. Sabe, queridos, eu tenho ensinado
porque eu aprendi isso e eu tenho buscado ensinar. Eu tenho buscado ensinar. Eu não coloquei ali, mas deixei aqui para que a gente traga memória, tá bom? É pecado querer alguma coisa? Mas e querer muito? É pecado querer alguma coisa? Não, irmão, não é pecado querer alguma coisa, não. De maneira nenhuma. O problema é você querer muito. Porque quando você quer muito uma coisa, você não se importa de como você vai adquirir. Os meios pelo qual você vai adquirir aquilo que você quer. O meio pelo qual você vai satisfazer o desejo do seu coração. E você sabe que coração é o quê? Coração é enganoso. O coração é enganoso. Por isso Tiago diz ali, da onde vem, cara? Da onde vem essas guerras que nós enfrentamos? Da onde vem esses conflitos? Da onde vem essas contendas? Vem dos desejos do meu e do seu coração. Daquilo que me dá alegria, daquilo que me traz satisfação, daquilo que eu quero muito, eu não quero abrir mão daquilo. E aí então vem as guerras, vem as contendas. E nós precisamos então estar atentos, né? Atentos a isso, senão a gente pode trazer uma grande complicação. E aí por quê? Porque nasce esse conflito, aí a pessoa não sabe lidar com o conflito, e aí o que acontece? Vai usar texto como pretexto, né? Que é o que diz Amós ali, ó. Olha o que Amós diz aqui, ó. Amós 3,3 vai dizer: andarão dois se não estiverem de acordo? Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Queridos, conflitos eles surgem. Os conflitos eles surgem. Os conflitos, eu vou dizer que eles são inevitáveis. Eles surgem, mas você precisa ser o que? Maduro para resolver os conflitos. Você precisa buscar a orientação do Senhor para resolver os conflitos. Eles são resolvíveis. Dá para resolver, ok? E aí você não pode usar a ocasião não pode fazer o ladrão, né? De jeito nenhum. Você não pode usar esse texto aí e falar, Senhor, viu lá? Não deu certo, então vamos fazer o quê? Não dá para andar os dois juntos não, Senhor. Porque nós não estamos de acordo. A frase com o maior número de vezes que eu ouço entre casais que estão se separando é: eu estou me separando por incompatibilidade de gênero. A frase que eu mais ouço é essa. E aí então, camarada, eu percebo claramente aquilo que a gente já tem constatado há algum tempo, que muitos já casam pensando aonde? Separação mesmo, né? Eu nem gosto, se o pessoal fala assim, faz lá todos os votos, né? Fazem lá todos os votos, aí diz lá que seja eterno enquanto dure, que seja eterno enquanto dure. Precisavam pensar em mudar isso, né? Essa frase está tão errada, assim, cara, casou, tem que durar para a eternidade, tem que, comeu a carne, vai ter que roer os ossos. Não tem esse negócio. Bom, eu não sou de acordo, né? Então, se tem alguém que concorda, a gente pode conversar, mas eu não concordo de maneira nenhuma. Não tem jeito de abrir mão, espaço para divórcio. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde há um afrouxamento muito grande. A gente precisa repensar isso, porque muitos jovens nossos hoje já estão casando dessa maneira. Os conselhos que eles recebem, eles não esquenta a cabeça não. Se não deu certo, separa. E vai tentando, né? E aí vai tentando. Tenta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, vai embora. Vai colecionando casamento e divórcio, casamento e divórcio. E bom que hoje já tem até festa para divórcio. Faz a festa para divórcio e chama o ex. Aí... mas é sério, né? Tem ou não tem? Não sei se vocês estão atentos, mas tem isso hoje. Vai lá, divorcia, chama o ex, faz uma festa para o divórcio. Está dessa maneira as coisas. Mas nós devemos
buscar, queridos, buscar é o ajuste no relacionamento. Buscar o ajuste no relacionamento. Não existe família perfeita, não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito, não existe filho perfeito. Essa é a ideia do capeta que tentam plantar na cabeça das pessoas. Não existe. Existe uma família ajustável, um casamento ajustável. Tudo isso no Senhor. Tudo isso no Senhor. E nós devemos buscar esse ajuste no relacionamento. Aí a gente precisa acertar a questão do diálogo, né? Ajustar os diálogos, que é tão difícil, né? Como é difícil o diálogo entre os casais. Mas ele é extremamente necessário, ele é indispensável. Tudo começa com o diálogo. Uma outra coisa que nós precisamos pensar é pensar antes de falar. Como casal, nós precisamos aprender isso, né, Simone? Precisamos aprender isso. A Simone, esses dias atrás mesmo, estava chamando minha atenção sobre isso, porque às vezes, irmãos, a gente esquece. Nós não somos perfeitos, ou somos? Acabou de falar, a gente não é perfeito, às vezes a gente esquece. Aí na caminhada, né, está autoconfiante, já está há muito tempo, 35 anos de casado, 40 anos, a gente esquece. A gente esquece desses detalhes, mas não dá, preciso pensar antes de falar, porque palavras são como plumas ao vento, né? Sobe 20 degraus com um travesseiro de pena, chega lá em cima, espatifa ele, arranca ele, sacode bem, depois sai correndo, desce e vai tentar catar as penas de novo e juntar no mesmo lugar. Palavras são assim, né? E como palavras ferem, como palavras machucam, como palavras trazem realmente algo muito ruim para a vida do casal. Uma palavra, no sentido literal da coisa, é uma palavra maldita, mal colocada. Como isso afeta a vida do casal? Agora, uma coisa que nós precisamos fazer e podemos fazer é ouvir mais, né? E falar menos. O trem doido de difícil, né? Como é difícil isso, ouvir mais e falar menos. Há pouco tempo a Simone também me chamava a atenção sobre isso, e como eu vou aprendendo com ela, né? Ela dizia para mim assim: olha, você responde aquilo que as pessoas não te perguntaram. Você responde aquilo que as pessoas não te perguntaram. E aí depois eu fiquei meio bravo com ela na época, mas depois eu fiquei pensando assim, pior que é, né? A pessoa me perguntou uma coisa, responde só aquilo, depois fica caladinho, só ouve. Mas às vezes a pessoa pergunta uma coisa para você e você quer, não, vem daqui, vai de lá e pega daqui, e joga, e mata no peito, e joga para o alto, né? Você quer falar um monte de coisa, ouve, gente, ouve, só ouve. É muito bom isso. E uma terceira coisa aqui que a gente pode fazer, irmãos, né? Uma outra coisa, não a terceira. A primeira é o princípio, né, do ajuste no diálogo. A segunda é pensar antes de falar. A outra é ouvir mais e falar menos. A quarta, não terceira, mas a quarta é não caminhar, né, na vida como casal visando o quê? Os seus próprios interesses, né? O seu próprio interesse. Eu coloco ali, né, a gente fala muito dessa questão de relacionamento, mas a gente precisa entender aquilo ali, ó. Eu creio que o melhor remédio para qualquer enfermidade é o quê? Prevenção. Ou seja, evitar o conflito. Evitar o conflito. Se eu busco o diálogo, se eu penso antes de falar, se eu ouço mais do que falo. E a quarta é que se eu não viso o meu próprio interesse, o apóstolo Paulo, na primeira carta dele, né, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vai nos ensinar sobre isso, que o amor ele não visa os seus próprios interesses, mas antes ele pensa em quem? No outro. Por isso a quinta é buscar fazer o outro feliz. Cara, quando eu vou celebrar uma cerimônia,
de casamento, a primeira coisa que eu pergunto para o casal é assim: gente, vocês vieram aqui para quê? Vocês vieram aqui para quê? Parece que está claro, né? Veio aqui para quê, né, pastor? Passa na cabeça aí. Veio aqui para quê? A noiva está lá de branco, véu, grinalda, aquela coisa arrastando lá para trás lá da igreja, o cara todo de fraque, todo bonitão. Aí tá os dois ali na frente, vem aqui para quê? Eu vim casar, pastor, eu quero ser feliz. Mas, filho, se você quer ser feliz, volta para casa. Se você quer ser feliz, volta para casa. Olha onde você está entrando, olha o que você está arrumando sua vida. Eu quero ser feliz, pastor. Não, cara, você tem que vir aqui com esse pensamento, não. Você precisa vir aqui, porque você está muito afim de fazer ela feliz. Porque quando você fizer ela feliz, você vai receber isso em troca. Quando você fizer ela feliz, você vai ser feliz. E se o outro pensar da mesma linha, é o que vai acontecer. Então nós precisamos buscar fazer o outro feliz, não querer ser feliz no casamento. Porque quando nós fazemos o outro feliz, nós somos felizes. Terceiro aí, se a gente quer refletir a glória de Deus, se nós queremos como casal refletir a glória de Deus, nós precisamos pensar um pouco no relacionamento íntimo. Tirou a barba. Tem um hotel onde eu possa me hospedar aqui, pastor? Tem alguém para tomar conta das crianças hoje? Porque o rapaz hoje ele já tirou até a barba. Gente, mas como é bom, né? Falar sobre essa questão do relacionamento íntimo. Até porque, né, quando a gente fala de relacionamento íntimo, essa coisa hoje já está tão banalizada, né? Tão banalizada. A palavra amor mesmo hoje, né? Já está tão banalizada. O camarada está indo para um motel com uma mulher casada e diz que vai para lá fazer amor. Vai para lá fazer amor nada. Sabe de nada, inocente. Vai para lá fazer sexo. E outra vai pagar caro para fazer sexo em 1 minuto, 2 minutos, saiu dali, pagou a conta e vai embora. Aí o cara está dizendo que foi fazer amor. Foi fazer amor aonde, gente? Está louco, o cara está maluco. Então a gente precisa pensar no relacionamento íntimo, amém? E a Bíblia, ela nos ensina tanto sobre isso, gente. A Bíblia nos ensina tanto sobre isso. Olha lá, olha que lindo. Olha o que Hebreus, o livro do autor desconhecido, olha o que ele diz no capítulo 13, versículo 4. Vamos lá? Digno que todos sejam matrimônio, bem como leis sem mácula, pois os imorais e adúlteros Deus os julgará. Esse texto é bom porque ele, assim, ele bate pesado mesmo, ele bate duro. Ele bate duro. Tem uns desavisados aí pregando aí na internet, aí, uns famosos aí, os caras estão com o bolso cheio de dinheiro porque tem um monte de crente que fica rindo das piadinhas dele quando fala sobre casal. Mas está ali, ó, digno de honra entre todos, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Olha a primazia. Bem como o leito sem mácula, pois os imorais e adúlteros Deus os julgará. Amados, nós temos honrado o matrimônio, nós temos honrado o matrimônio, nós temos honrado o nosso cônjuge, nós temos mantido puro o nosso leito, nossa cama, nossos corpos, porque é disso que o texto trata. Nós temos nos mantido em santidade diante do Senhor nosso Deus. E aqui não é um puritano que está falando, não, irmãos. É um homem, é um servo do Deus Altíssimo, é um homem casado há 35 anos com a Simone. O autor de Hebreus, ele concorda aqui com o apóstolo Paulo quanto o casamento. Sabe por quê? Porque percebemos na escrita a importância que ele dá à santidade
na vida do casal. Por que eu estou falando sobre? Porque eu usei esse texto, onde Hebreus diz claramente: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Por que eu disse isso? Por que eu disse que Paulo está concordando com ele? E Paulo vai falar muito em 1 Coríntios ainda sobre a questão do casal, da vida do casal, do casamento, a importância da santidade na vida do casal. E eu estou dizendo isso, querido, sabe por quê? Porque os liberais, ou ainda vou mais fundo, os libertinos, mais do que liberais, os libertinos, eles andam pregando aí de uma maneira bem escancarada na televisão, nas mídias, que na intimidade do casal pode tudo. Que na intimidade do casal pode tudo. Até porque há uma fala muito bonitinha, mas ordinária por aí, que toda forma de amor vale a pena. Você já ouviu isso? Toda forma de amor vale a pena, tá? Tu pode amar o cachorro, tu pode amar o porco, o leitão, tu pode amar o boi, o touro, tu pode amar qualquer coisa. Você pode amar a árvore, e agora mais ainda, né? Você pode até casar com a árvore. Você pode casar com a árvore, você pode casar com um cachorro, você pode passar a sua herança para ele sem problema nenhum. Agora está assim, você pode fazer isso tudo. Você pode casar, inclusive, se você amar muito a sua mãe, você pode casar com a sua mãe. Não, eu estou falando mentira? Não, isso hoje, gente, isso está rolando por aí. Hoje está rolando por aí. Né? Há pouco tempo atrás, aqui pertinho de nós mesmo, ali em Carmo do Paranaíba, a jovem casou com o cachorro dela. Sabe quem fez a festa? A cidade se mobilizou para poder fazer a festa de casamento dela com o cachorro. E saiu na internet, na mídia, isso rolou direto. Então essas coisas hoje esse é o padrão de mundo que nós estamos vendo. Hoje esse é o padrão de mundo. Mas não é todo mundo que faz isso, tá? Né? Isso ainda não tá dentro da lei, não é uma lei ainda. Mas a nossa lei dá tanta brecha, né, doutor? A nossa lei dá tanta brecha, é tanta jurisprudência que acontece. Então, queridos, os liberais ou os libertinos dirão que na intimidade do casal tudo pode, mas não é o que nós estamos vendo ali. Não é o que nós estamos vendo ali. Nos lembramos de uma coisa que a palavra de Deus nos orienta. Sabe o que a palavra de Deus nos orienta? E mais uma vez, né, a gente vai usar muito o apóstolo Paulo. Ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. E Salomão, eu amo Salomão nos seus provérbios, que ele vai dizer ainda em Eclesiastes: desfruta a vida com a mulher que você ama. Desfruta a vida com a mulher que você ama. Salomão ele diz isso para que eu e você entenda que nós podemos desfrutar da mulher que nós amamos enquanto casados, mas ainda assim manter esse padrão de moralidade exigida pelo nosso Deus, orientada pelo nosso Deus. Tem acontecido muitos divórcios, e aquilo que acontecia lá fora, hoje acontece aonde? Dentro das igrejas. Há pouco tempo atrás, havia uma preocupação tão grande com essa questão a questão do homoafetivo, né? Dos homoafetivos aí, toda essa liga LGBT que existe por aí, que não dá nem para contar
quantas elas são. Mas havia uma preocupação grande, pastor, e aí, se aparecer aqui, o senhor vai fazer o casamento, e aí o senhor vai receber na igreja, e não sei, havia essa preocupação toda, né? E aí chegaram para um padre, e aí foram falar isso com o padre, né? Padre, e aí como é que vai ficar essa situação e tudo? Vai assim, ó, você é o quê? Você é evangélico? Ah, sou. Então não se preocupa não, porque da mesma forma que vocês aceitam hoje o divórcio na igreja, vocês vão aceitar o homossexualismo. E aí a gente fica assim, né? Mas a gente começou a aceitar essas coisas com uma facilidade muito grande no nosso meio. E hoje a gente percebe, há poucos dias atrás eu fui a uma palestra, a um seminário, e cheguei lá, o palestrante, para minha surpresa, o palestrante era um pastor divorciado e recasado. Um pastor divorciado e recasado. A gente ficou sabendo, ele era pastor divorciado e recasado. E aí, a gente está ali, e ele falando para nós o quanto que o divórcio foi ruim para ele, que se ele soubesse que era daquele jeito, ele preferia ter permanecido casado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos lutar para permanecer casados. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas nós precisamos lutar para permanecermos casados. E para permanecermos casados, sabe, nós como cristãos casados, nós devemos proteger o nosso cônjuge. Nós devemos proteger o nosso cônjuge. Cristão casado, diz Paulo, um cristão casado deve proteger um ao outro. E aí a gente vai chegar lá. Já é sabido que a partir da conversão, da sua conversão, da minha conversão, da nossa conversão, o nosso corpo ele deve ser para quem? O nosso corpo ele deve ser para quem? Para Deus. Não é para Deus? É para Deus que é o nosso corpo. Pois nós somos, a partir da conversão, o que? Tabernáculo, casa, morada do Espírito Santo de Deus. E sendo nós um casal, unidos aí pelo laço do matrimônio, nós nos tornamos uma só carne. Aquilo que fazemos com o nosso cônjuge, inclusive, fere a quem? A nós mesmos. Por isso a gente não deve magoar o outro, porque isso fere a nós mesmos. O casal, ele vai se proteger quando? Quando é que um casal se protege, querido? Quando é que um casal se protege? O casal, ele se protege quando, segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer quando cada um tem a sua própria mulher. Quando cada homem tem a sua própria mulher. E quando cada mulher tem o seu próprio marido. Paulo está falando de quê? De poligamia? De bigamia? Paulo está falando de monogamia. Tu casou? Segura a onda, ela é tua mulher. Não casou com ele? Então, segura agora, investe no cara. Investe. Né? Investe ali. É isso aí, gente. Um tem que proteger o outro. E para proteger o outro é isso. Eu acho interessante que tem homem que não dá conta de uma mulher. O cara quer duas. A mulher diz para nenhum homem presta. Aí separou, casa com o outro. Eu não consigo entender isso. Sério, eu não consigo entender. Se vocês entenderem, vocês me falam. Mas é interessante pensar, irmãos, que Deus ele abomina a bigamia, correto? Abomina a bigamia, a poligamia, né? Então todas essas coisas é ruim. Já é ruim dar conta de uma, vai dar conta de duas. Então deixa eu ficar com a minha, 35, vou para os 40, daqui a pouco 50, 60. Quero morrer ao lado dela, porque casamento é um só, correto? Casamento termina aqui, vocês sabem disso, né? Casamento termina aqui, não adianta pensar que vai ir para o céu e chega lá e está casado. Sabe, esquece isso. Chegar lá não tem mais casamento. Então aproveite o casamento. O casamento é eterno aqui. Nós vamos ficar casados até o momento de nós morrermos. A palavra de Deus nos orienta a isso, correto? Que o casamento é só até ali. Dali para lá, irmão, ninguém mais vai se dar em casamento. Tem mais essa coisa, você vai ser antes. Você nem vai ficar pensando maldade do outro. Ela viu ele sem barba. Ela falou assim, é hoje.
Tá doido? Ela tá doidinha. Eu falo assim, né, pastor? Eu chego lá, quero ver Ô, o Jesus. peito do meu lado. Ô, Jesus, é amor. Vai ver muito. Mas, irmãos, então, Deus abomina tudo isso, né? Então, que a gente invista um no outro. Relações, segundo Paulo, é entre homem e mulher. Está ali o texto, claro. Desde o início lá do Gênesis, nós estamos falando sobre isso. Casamento diz respeito ao macho e à fêmea. Deus criou macho e fêmea, não inventa. Deus criou macho e fêmea. Muitos dos cristãos da igreja de Corinto, é interessante pensar sobre isso, tá, irmãos? O que eu estou trazendo para os irmãos, eu já preguei na minha igreja, que eu prego expositivamente, então eu já falei isso na primeira carta de Paulo, lá no capítulo 6, e o versículo 7, falando sobre isso. Por que a gente está falando aqui no casamento entre o macho e a fêmea? Deus criou o homem e criou a mulher, porque muitos dos cristãos lá em Corinto, eles haviam abandonado a prostituição, abandonado o homossexualismo, que era tão comum ali, né? Porque a igreja de Corinto ali, ela era uma ilha no meio de tanta gente pagã. Era um grupo pequenininho e meio um grupo tão grande de pessoas imorais. E muitos crentes da igreja de Corinto saíram dali, da prostituição e da homossexualidade. Então eles viviam ali em perigo. De uma hora para outra, se desse bobeira, podia voltar ao estado anterior. E aí havia todo esse cuidado do apóstolo Paulo com a igreja. Então por isso ele está falando sobre essa monogamia. Eles devem viver homem para a sua mulher e a mulher para o seu homem. O casal ele se protege quando ambos pagam. Isso aí é lindo, irmãos. Isso aí é lindo, mas infelizmente tem muitos casais fazendo o contrário. O casal ele se protege, segundo Paulo, né, no capítulo 7, versículo 2 a 5, ele vai dizer que quando um paga ao outro aquilo que é devido, entenderam ou não? Quer que desenhe? A gente desenha, não tem problema nenhum, a gente desenha. O casal ele se protege quando ambos pagam ao outro o que lhes é devido no casamento. A mulher não tem direito, casou, filha, casou. Eu falei esses dias na igreja, a igreja achou graça, né? Hoje a gente ouve muito assim, meu corpo, minhas regras. Né? Não é? Meu corpo, minhas regras. Filhinha, você casou com ele, na hora que ele quiser, você, amor, vem pra cá, vem. Não, acabou. E vai, sorri e vai. Mas é isso, a mulher casou, não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo. Quem tem domínio sobre o corpo dela é o marido. Mas o marido também, na mesma proporção. O marido não tem mais, não, mulher, hoje não, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor de barriga, a diarreia chegou, essas coisas, então não dá. Está todo mundo rindo porque acontece o inverso, né? Normalmente a reclamação são com as mulheres, né? E na hora as mulheres, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no pé, a unha está doendo, quebrou a pontinha da unha, eu não fiz cabelo hoje. Cara, vai sem o cabelo feito mesmo, né? Não, é preciso a gente entender isso aqui. Sabe por quê? Porque a gente percebe muitas vezes mulheres fazendo, inclusive mulheres fazendo chantagem com seus maridos. Chantagem. Filho, se você não fizer aquilo hoje, não tem. Você vai dormir no sofá, vai dormir lá no quintal, você vai dormir em outro lugar, mas menos comigo. Comigo hoje você não arruma nada. Vai ficar chupando o dedo. Só isso. Mas então faz chantagem. Mas eu quero dizer para você o quanto que isso é ruim. O quanto que isso é ruim, o quanto que isso é péssimo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que quando você faz isso, você dá lugar a uma terceira pessoa. Você dá lugar a uma terceira pessoa. Você dá legalidade para o diabo agir na sua vida, colocando uma terceira pessoa para perturbar. Você acha que tu é o bonitão, tu é o gostosão? Tem gente mais bonita que você lá fora. Tem gente mais bonita que você lá fora.
Da mesma maneira, mulher, tu acha que tu é gostosona, tu é a boa azulda do pedaço, que ninguém vai não quer teu, não, que ele, vai nessa para tu ver, vai nessa. O cara tá assim, ó, tá assim de mulher mal amada aí fora, tá assim de homem mal amado. Tem um monte de gente aí esperando uma oportunidade assim, só para atacar o seu bem precioso, seu marido ou sua esposa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso para não dar legalidade para o inimigo, sabe? Então é preciso estarmos atentos a essas questões. Deus permite que um casal até se ausente. Paulo fala sobre isso, que Deus até permite que um casal se ausente do outro, mas por um tempo só, se for para orar. Mas só se for para orar. Então, ó, tá sabendo, eu já falei para você umas 10 vezes sobre esse negócio. Se for para orar, amém, irmão, mas se não for, então Deus permite somente por razões de dedicação à oração, com cunho espiritual. Se não for, se entrega mesmo um para o outro. Ela é tua, ele é teu, se entrega, mas mantenha o padrão de moralidade no seu casamento. Caso contrário, o casal dá legalidade realmente para Satanás, inserir uma terceira pessoa no casamento para arrebentar, porque é isso que ele veio para fazer, né? Entristecer o coração de Deus. E a última aqui, queridos, para refletirmos a glória de Deus, onde nós vamos refletir a glória de Deus? Isso aqui então, filha, você pode fazer palestra, pelo menos umas 10 vezes. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa nessa área de criação de filhos. Existe fórmula mágica para criar filhos? Quem é que tem mais filhos aqui? Quem tem um? Quem tem 2? 5, filha? Quem tem 2? Quem tem 3? A irmã levantou a mão com a violência. Quem tem 3? Jesus amado, hein? Quem tem 4? Jesus, você nem parece, é pertinho, tranquilo. 4? Quem tem 5? Bom, quem tem, já ganhou. Olha bem, os 4 na criação foi igual a criação dos 4. Tem jeito, gente. Não é a mesma coisa, você não consegue, né? Não consegue os mesmos resultados de jeito nenhum. Você pode até criar do mesmo jeito, procurar criar do mesmo jeito, tentar criar do mesmo jeito, mas o resultado nunca é igual. Nunca é igual. Você só tem 2, né, filha? É igual. Não acontece assim. Então não é ali uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, não é uma fórmula mágica. Não, cria assim que vai dar certo. Quem sou eu para dizer isso aqui? Cria assim que vai dar certo. Queridos, a gente procura olhar para a palavra de Deus e dizer assim, ó, do jeito de Deus dá certo, filho. Né? Do jeito de Deus dá certo. Agora do seu, você vai até tentar, mas não vai sair a mesma coisa. Então você precisa tentar para isso. Criar filho não é como uma receita de bolo, não existe uma fórmula mágica para isso. Agora, para aprendermos, eu achei interessante quando você colocou aqui a questão da criação dos filhos, e aí eu parei lá para pensar assim, não, mas para falar sobre como criar filhos, eu preciso aprender primeiro como não criar dá mais certo. Como não criar filhos. E aí, queridos, aí a gente tem descabelo, né? A gente vai para a Bíblia. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós vamos ver exemplos na Bíblia, e eu amo a Bíblia por isso, que a Bíblia não esconde nada, né? Há uma integridade bíblica fantástica. O que Deus mandou colocar lá, pediu para botar lá, mas assim, tá vendo esse caboclo aqui, ó?
Está vendo esse cara aqui? Ele fez isso aqui certo, isso aqui certo. Ih, mas aqui ele deu uma vacilada, aqui ele fez certo, mas aqui ele deu uma escorregada no quiabo. Ele vai mostrando assim. Entendeu? Não mostra só o que o cara fez de correto, mas mostra o que ele também fez de errado. Aquilo que ele fez de bom, de correto, é para seguir. E o que não fez, é para de novo. Não, isso aqui eu não vou fazer não. Isso aqui eu não vou fazer. Então, é preciso que nós tenhamos, sabe o que? O discernimento do próprio Senhor, para que a gente possa construir um legado familiar. Criar filhos debaixo do padrão de Deus. Mas a gente precisa aprender como não criar. E é interessante pensar nessa questão de construir um legado familiar, é que a base para isso é nutrir aquele a quem você gerou, nutrir bem. E nutrir com o que, irmãos? Com a palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. Você precisa nutrir o seu filho com a palavra de Deus. Agora, precisa fazer uma coisa que não tem se feito nas últimas décadas, pelo menos: disciplinar filhos. É preciso nutrir o filho para ele ficar bem, né? Mas disciplinar o camarada também, disciplinar o caboclo, senão daqui a pouco o filho vira pai. O filho vira pai. Uma boa base então é essa: nutrir e disciplinar. É preciso lembrar que disciplinar um filho, ou você nutrir um filho sem disciplinar esse filho, você vai estar criando um monstro dentro de casa. Vai estar criando um monstro. E se você não disciplinar o seu filho, a mensagem que você está passando para ele não é boa. É uma mensagem enganosa, inclusive, é uma mensagem mentirosa. Porque se a Bíblia manda disciplinar, por que você não disciplina? Se a Bíblia diz que disciplina é o caminho, por que você não disciplina? Vai ver que você até disciplina, mas disciplina da maneira errada. Não é uma maneira bíblica que você está disciplinando seu filho. Mas entenda uma coisa: se você não disciplina o seu filho, se você conhece alguém que não disciplina o filho, ele está, na verdade, sendo desqualificado. Sabe, desqualificado. Porque quando eu não disciplino o meu filho, eu estou desqualificado. Por quê que eu estou desqualificado? Porque eu estou honrando mais o meu filho do que eu estou honrando a Deus. E tem exemplo bíblico para isso. O pastor já está doido para poder falar: não, mas é o Eli, é Samuel, é isso mesmo. Mas é isso, gente. Tem duas personagens bíblicas que nos faz refletir muito sobre como não criar filhos. E Eli e Samuel são esses dois caras. Se tem dois para dizer eu sou o cara, é Eli. Samuel também pode dizer eu sou o cara. Esses dois são suficientes para que não cometamos o mesmo erro na criação dos nossos filhos. Só os dois. Eli quem era? Um sacerdote, né? Eli era sacerdote, era juiz, e ele sabia do pecado dos filhos, mas o que ele fez? Ele se calou, ele não disciplinou esses filhos. E qual foi a consequência? As consequências foram catastróficas, não foram boas. Porque os filhos de Eli, eles eram considerados filhos de Belial. Ou seja, eles não prestavam para nada, os filhos de Eli. Eles eram ladrões, eles eram profanos, eles eram violentos, eles eram imorais. Eles se deitavam com aquelas servas que trabalhavam ali no tabernáculo. E aí então, Eli não disciplinou os seus filhos. E por não disciplinar os seus filhos pelos pecados que eles cometiam, ele perdeu, e os filhos perderam
nada mais, nada menos do que a permanência da sua dinastia. Acabou ali. Toda aquela geração de Eli, acabou. Morreu ali. Não tinham mais privilégio nenhum. Não tinham mais nada. E aí, como se não bastasse, né? Samuel foi criado aonde? Samuel foi criado lá dentro, criado por Eli, viu aquilo tudo de perto, de como aqueles filhos, eles eram ladrões, eles eram profanos, eram violentos, eram imorais, e mesmo assim, ele não atentou no momento de criar também os seus filhos. E aí Samuel acabou sendo o último juiz de Israel, quando o povo então rejeitou a ele e seus filhos como juízes e pediram o quê? Um rei. Queremos um rei. Queremos um rei. E se você quiser, você ainda pode incluir Davi também nessa. Porque Davi foi um homem considerado um homem segundo o coração de quem? De Deus. De Deus. Homem considerado segundo o coração de Deus. Excelente na arte de guerra. Excelente na arte de guerra. Excelente músico, mas um péssimo pai. Um porqueira de um pai. Perdeu 2 de seus filhos por não discipliná-los na hora certa. Os 2 filhos dele se tornaram 2 homens violentos, que usavam da espada com injustiça. E por causa disso, irmãos, a gente vai ver aí o quanto que Davi sofreu por ser um péssimo pai. A gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre eles. Mas nós temos alguns textos básicos que nos levam a pensar e a refletir sobre a disciplina nos nossos filhos. Provérbios, capítulo 19, a palavra do Senhor nosso Deus, ela vai nos dizer assim, castiga a teu filho enquanto há esperança. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Eli viveu toda uma vida julgando o povo, sendo ali o sacerdote de Deus, o homem de Deus ali, mas ele perdeu esse time, ele perdeu esse tempo. Ele podia ter disciplinado os seus filhos e ganhado os seus filhos, mas ele perdeu os seus filhos e também se perdeu, porque na morte dos filhos, quando ele sabe da morte dos filhos, ele cai duro, ele morre. Então, a Bíblia vai dizer em Provérbios, castiga teu filho enquanto há esperança. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, ou seja, se você não o castigar, se você não o disciplinar, você não vai livrar a alma dele do inferno. O texto é muito claro, pode parecer forte, mas é exatamente isso. Então eu tenho esperança, então você tem esperança, então nós temos esperança na disciplina dos nossos filhos, porque quando nós os disciplinamos, quando nós os castigamos, nós os livramos do inferno. E tem muitos que não fazem isso porque quer se tornar só amiguinho do filho, né? Ah, meu filho é meu amigo, por isso eu não disciplino ele não brigo com ele não. Aí depois você vai ver com calma o monstro que você está criando, aí não tem mais para onde correr. Não que eu esteja falando de quebrar perna, quebrar cabeça, arrebentar com tudo, a gente não está falando disso, né? A gente não está falando disso aqui, tá? Não estamos falando de violência aqui, irmãos. Estamos falando de usar a vara com disciplina, com amor. Está lá em Efésios. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós pais não fazeis o quê? Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas admoestai-vos aonde? Em amor. Admoestai o seu filho no amor. E aí vai dizer para o filho que o filho também precisa honrar o seu pai, o filho também precisa ser obediente ao pai, porque é o primeiro mandamento com bênção. E disso depende a vida dele, né? Porque se ele honrar o pai e mãe, ele vai viver muitos e muitos anos. Olha quantos filhos têm morrido aí
aos 16, 17, 18, 19, 20, que não honra o pai e a mãe. Amém, irmãos? Então nós precisamos estar atentos a cada uma dessas áreas, porque serão nessas áreas que nós vamos o quê? Refletir a glória de Deus. O ideal de Deus para a vida do casal é esse. A grande ideia, para a gente encerrar ali, a grande ideia está ali, exposta. O ideal de Deus para o casal é que sejam o quê? Exemplos. Sejam exemplos. Um para o outro, né? Exemplo no lar. E que honrem a Deus no matrimônio. E preparem os filhos para serem tementes a Deus e fiéis testemunhas para que outros se dobrem ao governo de Deus. Essa é a grande ideia para a gente fechar esse momento nosso. E eu quero orar por você, casal. Vamos orar. Eu espero no Senhor que você tenha entendido, compreendido, que eu tenha feito isso com clareza. Vamos orar. Queria que você se colocasse de pé e nós vamos orar. Agarra o seu parceiro ou a sua parceira. Mas eu vi que tem alguém sozinho ali, então, ore a Deus. Eu acho que ele está ali atrás, ali. Está escondidinho ali. Ora a Deus, que Deus, Ele providencia isso. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus. O Senhor nos dá hoje, ó Deus, o privilégio, a alegria de estar aqui com os teus filhos. Filhos esses que são filhos amados pelo Senhor. E filhos que um dia o Senhor apontou e disse, é essa. Ou apontou e disse, é esse. E o Senhor pegou, ó Deus, pessoas assim tão diferentes, ó Deus, cabeças tão diferentes, personalidades diferentes, e colocou embaixo do mesmo teto. E só o Senhor que faz um negócio desse, Pai. E nós amamos o Senhor, Pai, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E o Senhor tem ensinado esses teus filhos, ó Deus, a se amarem, embora sejam diferentes. E chegaram até aqui. E a minha oração, ó Deus, é para que eles lutem para permanecerem casados. Mas eles precisam, ó Deus, compreender qual é o seu ideal para a vida deles, para a vida do casal. E, ó Deus, o Senhor tem no casal um meio pelo qual o Senhor deseja ser glorificado. Então, ó Deus, que nós venhamos a refletir a glória do Senhor como casal. Amém. Seja na cama, seja na criação dos filhos, seja no seio da família, seja na sociedade na qual nós estamos inseridos, onde quer que for, Deus, nos ajude a refletirmos a Tua glória. Nas ações, nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, mas que não sejamos omissos, Deus. Aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que nós venhamos a pôr em prática. Eu oro a Deus pela vida de cada um desses teus filhos. Eu não os conheço, não sei o que cada um deles está vivendo, não sei qual era a expectativa deles quando aqui entraram, mas o que eu sei, Pai, é que o Senhor restaura relacionamentos. O que eu sei, ó Deus, é que o Senhor aquece os corações, que o Senhor apimenta o negócio, que a coisa fica boa quando é feita no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a nos mantermos
firmes no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos tão frágeis, tão pequenos, dependemos do Senhor. Que a bênção do Senhor, Deus, repouse sobre a vida de cada amado, cada amada, e que, ó Deus, sejam felizes no casamento. Amém. Que um decida fazer o outro feliz e vice-versa. Mas é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. 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 Os irmãos podem sentar, minha irmã.